voltando aqui para o povo caldeu, ocorreu que o declínio do Império Assírio, que veio a partir da invasão dos caldeus, e vai surgir um novo império, o povo caldeu e o novo império babilônico. Os caldeus eram um povo de origem semita, que habitava a região da Caldeia, no sul da Mesopotâmia. Eles lideraram a libertação da Babilônia, do domínio assírio, e assumiram o governo da cidade. Então, os caldeus foram que eles patrocinaram a invasão e depois disse, não, quem vai assumir agora sou eu. Eles lideraram a libertação da Babilônia, do domínio assírio, e assumiram o governo. Ele disse o que para aquele povo? Eu assumo, eu liberto vocês, mas quem vai ser o responsável por vocês, quem vai ser o rei de vocês agora vamos ser nós. Então, os assírios foram bem espertos. Após destruírem as cidades assírias, os caldeus, após destruírem as cidades assírias, no século 7 a.C., dominaram toda a região da Mesopotâmia. Com o povo caldeu, o Império da Babilônia renasceu. Por essa razão, o Império Caldeu ficou conhecido também como o Novo Império Babilônico. Nabucodonosor II foi um rei muito importante do período, pois comandou a reconstrução e o embelezamento da Babilônia, após vários anos de guerras civis, revoltas e invasões que devastaram a cidade. Palácios e templos foram erguidos ou recuperados, como um zigurate de 100 metros de altura, cuja estrutura original remontava aos templos de Hammurabi. Voltando a Hammurabi. A cidade também se tornou um importante centro comercial e era a rota de mercadores que se dirigiam ao Extremo Oriente, como a China. Então a gente vê aqui, o rei Nabucodonosor II, que foi um importante, assim como Hammurabi foi importante para o período, porque comandou essa reconstrução do Império Babilônico, comandado pelos caldeus. Então, ele fez o quê? Reformou, fez uma reconstrução nesse império, construiu templos, embelezou, fez uma beleza nesse império, reconstruiu, porque tudo estava em ruínas. Então, ele reconstruiu como um zigurate. Um exemplo disso é um zigurate de 100 metros de altura, cuja estrutura remontava os tempos de Hammurabi, também com essa ideia de remontar o passado do rei Hammurabi. E a cidade também se tornou grande centro comercial de rota de mercadores que iam para a China. No próximo parágrafo, que é durante o reinado de Nabucodonosor II, o novo Império Babilônico atingiu sua máxima extensão. Também sobre o seu governo, a cidade de Jerusalém foi destruída e seus habitantes foram enviados como prisioneiro para Babilônia. Com a morte de Nabucodonosor, seguiu-se uma disputa pelo trono entre seus sucessores, que enfraqueceu o império. Em 1539 a.C., a cidade da Babilônia foi conquistada pelos persas, outro império devastado a partir da morte de seu rei. Outro império perdeu a força e veio a declínio. E quem tomou a posse foi quem? Os persas. Então, a gente tira daqui desse novo império babilônico, que vai ser um novo império marcado por outro rei, pelos caldeus, que tomaram a Síria, e a partir disso libertaram a Síria da Babilônia, tiraram o poder assírio do território da Babilônia, e com isso eles fizeram o quê? Não, eu liberto vocês, mas vocês vão ser meu prisioneiro, eu vou governar vocês. Então os povos da Babilônia aceitaram e os caldeus foram responsáveis por isso. Fez o que? O novo império babilônico, o segundo império babilônico, tendo como rei o Nabucodonosor, que construiu vários palácios,
fez uma reforma de estrutura e de embelezamento da cidade. E também essa cidade foi o quê? Um centro comercial e rotas comerciais. E durante o reinado, a Babilônia atingiu sua máxima extensão. Se a Babilônia antes tinha uma grande extensão de terra, com Nabucodonosor, no seu novo império babilônico, atingiu sua máxima extensão. Então, praticamente, pode botar aí, 95% da Mesopotâmia era do Império Babilônico de Nabucodonosor. E após sua morte, perdeu o poder, como é de lei, né? O filme toda a morte do imperador, ocorre o quê? O declínio do império, que foi conquistado pelos persas. Passando aqui para a página, a gente pode ver aí, ó, na imagem, a civilização suméria. A gente pode, aqui é a imagem, a gente pode ver o zigurate aí do lado, ó. O zigurate vai ser esse templo religioso em forma de pirâmide, os zigurates que ele construiu. Nabucodonosor construiu. Voltando para a economia na Mesopotâmia, a página 10. A economia na Mesopotâmia. A base da economia dos povos que viveram na região da Mesopotâmia era a agricultura, como é a base da economia dos povos sedentários, que é a agricultura. Agricultura em primeiro lugar, depois a domesticação dos animais, depois vem o comércio, tudo e tal. Então, os principais produtos cultivados eram linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada, além de legumes e hortaliças. A água necessária para a irrigação das plantações e criação dos animais era captada dos rios quem? Eufrates e Tigre, que também possibilitavam a pesca. A importância do rio, né? Tanto água para a agricultura quanto para a pesca. Os mesopotâmicos criavam ovelhas para a produção de lã, cabras e vacas para a obtenção de leite e seus derivados, e mulas e boi para o transporte e tração dos arados nos campos. Os rios eram importantes também para o comércio, pois serviam de vias para a circulação de pessoas e de mercadorias. O transporte por terra era feito no lombo de animais. Madeira, metais, pedras preciosas e outros produtos eram negociados com diferentes povos. Inicialmente, os povos mesopotâmicos trocavam seus produtos agrícolas e artesanais pelos artigos que obtinham de fora. Com o crescimento das cidades e o aumento das atividades comerciais, peças de metal passaram a ser utilizadas como pagamento. Aí a gente veja a introdução de uma futura moeda. Lembrando que o comércio inicial não tinha dinheiro, como a gente vê hoje, não tinha dinheiro. Era comércio de produtos, como a gente chama hoje bater rolo, né? Então a gente troca um produto por outro, não é por dinheiro, não é venda, é troca de comércio. Então aqui a gente tem nessa economia da Mesopotâmia que a gente pode tirar agricultura como a base principal, agricultura. Depois vem a importância dos rios e também a domesticação de animais e essa troca de mercadorias. Então, a agricultura, como a gente falou, que vem sendo o carro-chefe principal, como os produtos mais cultivados, linho, lentilha, trigo, gergelim, cevada, vem a partir do que? Essa agricultura é feita a partir do que? A partir dos rios, Tigres e Eufrates, a partir da água desses rios. Então, os rios são muito importantes mesmo, porque sem eles não haveria agricultura assim tão facilmente. Essa produção agrícola não seria muito grande, não seria bastante desenvolvida como foi na época, pela água desses rios e pelas terras no leito desses rios, que eram terras muito férteis. E além dos rios ter essa importância para disponibilizar água e as terras para a agricultura, os rios também davam possibilidade de pescar, da pescaria.
E além disso, os rios tinham importância de ser uma rota comercial, não sendo terrestre, mas sendo uma rota marítima, em que pessoas circulavam, pessoas e mercadorias circulavam pelos os rios. Então, os rios de suma e grande importância. Depois tem o que? A domesticação de animais, como vacas, como cabras, que serve a lã, ovelhas, e para a produção também de leite, tanto leite quanto carne. Depois vem a domesticação dos animais, que serviu também como meio de transporte, principalmente os bois, os carros de bois, que serviram como meio de transporte e como uma atração nos arados. E é isso, nessa economia marca isso, os principais pontos da economia da Mesopotâmia: agricultura, a importância dos rios, os rios, que também é junto com a agricultura os rios, agricultura, agriculturas, rios, depois dos rios vem quem? A domesticação dos animais e as trocas comerciais. Passando aqui para a página 11. Página 11. A sociedade mesopotâmica. A população da Mesopotâmia estava dividida em dois grandes grupos sociais: o dos escravizados e das pessoas livres. Aí está falando sobre a maioria da sociedade mesopotâmica, porque eu falei que no Império Babilônico de Hammurabi, ele criou o código, e dentro do código dele, no Império Babilônico, havia três classes sociais, como eu falei, dos patrícios, dos seres comuns e dos escravos. Mas já na maioria da população da Mesopotâmia estava dividida em dois grandes grupos sociais: os escravizados e das pessoas livres, os não escravizados. Os escravizados constituíam uma minoria e eram prisioneiros de guerra ou pessoas livres que haviam se vendido ou sido vendidas por suas famílias. A maior parte das pessoas escravizadas vinha do meio urbano e a economia não dependia diretamente de sua mão de obra. A população livre era a maioria nas sociedades mesopotâmicas. Entre as pessoas livres haviam divisões sociais relacionadas à origem familiar, ao ofício exercido e ao local de moradia. Então a gente vê aqui na sociedade mesopotâmica dividida em duas classes: os escravizados e não escravizados. Lembrando que esses escravizados não é como a escravidão que existiu no Brasil, não é essa escravidão. Aqui ele diz que os escravos eram pessoas prisioneiros de guerras ou pessoas livres que eram vendidas. Então não é a escravidão como foi no Brasil e no resto do mundo, a escravidão a partir do século XIV, a partir do século XV. Não foi essa escravidão. Então, outra coisa também que marca que não foi essa escravidão, porque o comércio não dependia só dessa mão de obra escrava. Já a escravidão mais perversa, como aconteceu no Brasil, o comércio dependia dessa mão de obra, era como se fosse uma mão de obra. E também tem a população livre que era a maioria nas sociedades. E essa população livre era dividida, ocorria divisões sociais entre essa população livre, que era relacionada à origem da sua família, sobre a seu ofício exercido, seu trabalho e seu local de moradia. Passando aqui para a vida no campo. A vida no campo. As grandes cidades-estados mesopotâmicas eram circundadas por várias aldeias rurais. No campo, as pessoas se dedicavam à agricultura, à criação de gado, ao pequeno artesanato. Em áreas mais férteis ou de localização mais privilegiada, algumas famílias da Mesopotâmia concentraram terras e formaram grandes propriedades ocupadas com pomares e rebanhos. Essas famílias proprietárias conquistaram riqueza e destaque social. As pessoas mais pobres, que não tinham sua própria terra, exerciam funções diversas, como a de carroceiro ou a de pastor.
para essas famílias em períodos de muito trabalho, principalmente na época de plantio e de colheita, em troca de pagamento. Então aqui a gente vê que a vida no campo, as grandes sociedades, as grandes cidades e estados eram circundadas de aldeias rurais, eram compostas de grandes aldeias rurais. E no campo as pessoas se dedicavam à agricultura, como a agricultura é o principal item da economia, a agricultura e a domesticação dos animais, e também o pequeno artesanato, a criação de utensílios como prato, como cesto, como colher, como roupas, sapatos, para vender. Então, a vida no campo era essa, era de colher, plantar, de fabricar esses utensílios simples para vender. E essas famílias proprietárias conquistaram a riqueza e destaque social. Por ora, essas pessoas que tinham essa propriedade eram o quê? Eram pessoas de que classe? Das classes das pessoas livres. E essas pessoas que não tinham essa propriedade faziam o quê? Trabalhavam, vendiam sua força de trabalho na época da colheita e no plantio em troca de pagamento. Parte do que era produzido nos campos da Mesopotâmia destinava-se ao pagamento de impostos aos palácios e templos exigidos pelos governantes. Outra parte era negociada entre diferentes aldeias, que eram geralmente aglomeradas de poucas famílias em terras produtivas, e com as cidades, centros urbanos que se dedicavam à produção especializada, como a tecelagem e a cerâmica. As intensas trocas comerciais permitiam a diversificação de produtos consumidos. Então aqui a gente vê que parte do que era produzido no campo era destinado ao pagamento de impostos, que era obrigatório pelos governantes. Passando aqui para a página. Então, voltando para a página 12, vai falar sobre a vida nas cidades mesopotâmicas. A gente falou sobre a vida na zona rural e agora a gente vai ver nas cidades. Nos centros urbanos, as tarefas de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigação, organizar exércitos e abastecer os templos e palácios exigiam uma grande variedade de profissionais, como artesãos, ferreiros, escribas, médicos, soldados, entre outros. Era comum que os edifícios mesopotâmicos tivessem várias funções e fossem utilizados por diferentes profissionais, dividindo o mesmo espaço, como mostra o texto a seguir. A população das cidades distribuía-se pelo Palácio Real, pelos templos e pelos bairros. Na verdade, nenhum desses lugares era exclusivamente residencial, pois os imóveis serviam para várias atividades ao mesmo tempo. A moradia do rei era também o centro da administração política e continha armazém e oficinas em seu interior. O mesmo ocorria com os templos, que além de locais de culto, serviam igualmente a inúmeras atividades econômicas. Nas casas que formavam os quarteirões, misturavam-se moradias, oficinas de artesanato, armazéns, locais de comércio e currais, muitas vezes num único prédio. Então a gente vê aqui que a vida na cidade mesopotâmica havia várias tarefas. Havia várias tarefas naquela sociedade. Tarefas essas de controlar a arrecadação de impostos, coordenar a construção de obras de irrigações principalmente e de templos também, organizar os exércitos e abastecer os templos e os palácios. Então, com isso, o rei designava várias funções, várias tarefas para várias pessoas, e com isso ia criando profissionais, ia tendo profissões como os artesãos, como os ferreiros, como os escribas, como os médicos, soldados, padeiro, sapateiro, entre outras. E era também comum na cidade que os edifícios tivessem várias funções, fossem utilizados por vários profissionais
e ser utilizado em várias atividades. Por exemplo, os templos. Os templos não eram utilizados basicamente só para o lado econômico, mas também pelo lado religioso, pela atividade religiosa e pela atividade econômica. E a população distribuía-se pelo Palácio Real, pelos templos e pelos bairros. Nenhum desses lugares era residencial, pois os imóveis serviam de várias atividades ao mesmo tempo. É como eu disse, não existia local determinado só para isso ou só para aquilo. Não existia. Existia o local em que exercia vários tipos de atividades. Então, aqui na vida do campo, a gente pode destacar a divisão de tarefas, e o início de profissões, a iniciação de profissionais, surgimento de profissões e de profissionais em determinadas áreas, e posso dizer assim, a múltipla função das construções, as múltiplas funções dos prédios e das casas, dos templos. Então ocorre isso, marcante na vida da cidade mesopotâmica. As divisões de tarefas, o surgimento dos profissionais, das profissões, e também essa rotatividade, esse rodízio de atividades em determinados lugares, Não existia só lugares que faziam isso e aquilo, não. Um exemplo é o templo. O templo poderia ser para uma atividade religiosa e poderia ser para uma atividade econômica. O crescimento das tropas mercantis com povos vizinhos levou ao enriquecimento da figura do comerciante e fez surgirem também pessoas que apresentavam dinheiro a juros, uma espécie de ancestrais dos banqueiros contemporâneos. Então, o crescimento das trocas mercantis levou o enriquecimento da figura do comerciante. O comerciante vai ter esse valor, vai ter um valor a mais, o comerciante e o artesão. E fez surgir também pessoas que emprestavam dinheiro a juros. O empréstimo, hoje como nós conhecemos, já existia nessa época. O empréstimo surgiu pessoas que emprestassem dinheiro a juros, uma espécie de ancestrais dos banqueiros contemporâneos. O texto já diz. Baixemos para a página 13, nós vamos ver uma religião com muitos deuses. Vamos ver as múltiplas facetas da religião na Mesopotâmia. Então, os mesopotâmicos eram politeístas, ou seja, cultuavam vários deuses. Como a água dos rios era essencial para eles, um dos deuses mais cultuados era Enki. Enki era o deus da água doce. Também era considerado deus da sabedoria. Entre as principais divindades dos povos mesopotâmicos, podemos destacar An ou Anum, pai dos deuses, protetor da cidade de Uruk. Então, os principais divindades dos povos mesopotâmicos. Tem An ou Anum, pai dos deuses, que é o supremo, o principal, que é o pai de todos os deuses, protetor da cidade de Uruk. Tá vendo? Uruk, cidade de quem? Do povo da Suméria. A principal cidade-estado, cidade modelo. Nihunzag ou Nihimã, deusa mãe relacionada à fertilidade. É a deusa mãe e relacionada à fertilidade. Assur é o principal deus assírio, forte e guerreiro, como foi o povo assírio. Iná ou Israta, deusa babilônica do amor e da guerra. Shamassá, dependendo da cidade, era conhecido como Utu, ou deus do sol, relacionado à justiça. Também no Egito, esse deus do sol era chamado de Ra, no Egito. Para os povos da Mesopotâmia, os deuses, embora fossem poderosos e imortais, tinham comportamento semelhante ao dos humanos. Cansavam-se, tinham filhos, ficavam tristes ou alegres e podiam ser cruéis, invejosos ou caridosos.
Templos representavam a moradia dos deuses na terra. Geralmente era construído sobre zigurates, que ficavam em posição destacada na cidade, para que todos os seus habitantes, inclusive os agricultores das aldeias ao redor, pudessem contemplá-los. Cada cidade-estado cultuava uma divindade, o que não impedia que cada pessoa cultuasse um deus em particular. Então aqui a gente vê que os povos mesopotâmicos consideravam os reis como próprios seres humanos e dizia que os deuses tinham sentimentos, sentiam inveja, ficavam tristes, ficavam alegres, poderiam ter filhos, seriam caridosos. E a moradia desses deuses era representada pelos templos, os zigurates, que ficavam sempre em uma posição estratégica que para todos os povos do império pudessem visualizar aquele local, sempre ficar no local mais alto, os zigurates, que era um grande templo no local mais alto, para todos verem aquele templo e cultuar aquele templo. E também cada cidade-estado cultuava uma divindade. Porém, cada cidade-estado cultuava sua divindade, porém não impedia que cada um seguisse ou cultuasse um deus. Se eu sou de um império assírio, cultua Enki, eu posso cultuar também Ra. Não impede isso, não tem essa proibição de você cultuar outros deuses além do que aquele império cultua. Dirigidos por um grão sacerdote, os templos eram locais de culto e demais cerimônias religiosas. No interior deles, os sacerdotes dirigiam rituais de sacrifício de animais, práticas mágicas e oferenda aos deuses. Então aqui, dirigidos por um grão sacerdote, os templos eram locais de culto e demais cerimônias religiosas. No interior deles, os sacerdotes dirigiam rituais de sacrifício de animais, práticas mágicas e oferendas aos deuses. Então quer dizer o quê? Nos templos que era feito em homenagem aos deuses, acontecia o quê? Cerimônias religiosas e cultos. E dentro dele acontecia oferendas, os sacerdotes faziam oferendas, rituais, sacrificavam animais para esses deuses. Na Mesopotâmia, religião, política e ciência estavam intimamente ligadas. Por isso, os templos também eram centros de pesquisa e ensino, onde a escrita e a astronomia tiveram um grande desenvolvimento. Além de suas atividades religiosas e administrativas, sacerdotes e sacerdotisas eram encarregados de transmitir as tradições de seus povos, formulando e copiando escritos de mitos, de hinos, de poesia e muitos outros. Então, esses três aspectos estão juntos, religião, a política e a ciência. Os três estão ligados. Então, por isso, os templos, além de ser centros religiosos, de cultuar os deuses, era também, como a gente falou nas cidades, as cidades funcionavam o quê? As construções não era somente para uma determinada função. Os templos não funcionavam apenas para cerimônias religiosas, serviam para outras atividades também, como os palácios. Na Mesopotâmia, as construções não tinham lugar determinado, não se construía aquilo só para aquilo, não se construía o templo só para cerimônia religiosa. A gente viu isso na página passada, que nas cidades ocorre essa diversificação de atividades em lugares determinados. Então, o templo também, além de ser um lugar para cerimônias religiosas, era também lugares de ensino e pesquisa, lugares educativos, centros educacionais. E quem educava eram os sacerdotes e as sacerdotisas. Eles ensinavam o quê? As tradições de seus povos, formulando, copiando escritos, mitos, hinos, poesias, calendários.
o que era ensinado era a cultura do seu povo. Então, além de ser um centro religioso, era um centro de ensino e pesquisa, um centro educacional. E aqui nós finalizamos